A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, né? Mais uma semana se passou e nós estamos aqui novamente para falar mais um pouco da Palavra de Deus. Que a Palavra de Deus possa ser, né, o guia, a orientação, né, para a nossa vida sempre, né? Essa é a vontade, né, do meu coração, e também uma das coisas principais da palavra de Deus é justamente isso, né, trazer para nós orientações, mostrar para nós, né, tudo o que está acontecendo aí, e a gente vai olhando a palavra de Deus e vai tendo discernimento, né, de todas as coisas. Vamos orar, pedir a Deus a orientação para que Ele nos ajude, né, nessa fala, e também dê para cada um, né, de nós, cada um de vocês, esse prazer, essa vontade de ouvir, de aprender mais de Deus e colocar em prática. Vamos orar. Ó Deus eterno, Tu és o nosso Deus, o nosso consolo, a nossa força. Senhor, é quem nos guarda a todos os momentos da nossa vida. E nesse dia, nesse momento, nós estamos mais uma vez diante de Ti, Senhor, para aprender um pouco mais de Ti, pedindo que o Senhor nos ajude na nossa fala, no que nós formos, ó Deus, falar, que isso, ó Deus, venha calar no nosso coração, ó Deus, de uma maneira profunda e intensa, Senhor, para que a gente se apegue mais e mais contigo, Senhor. Queremos isso, Senhor, desejamos isso. As lutas, Senhor, são muito grandes nos momentos em que nós vivemos, e nós precisamos muito mais, Senhor, de Ti, do Teu consolo, Senhor. E peço que o Senhor, nesse momento, já vai, ó Deus, na nossa frente, dando a cura para as enfermidades, o alento, Senhor, para as pessoas que estão sofrendo por todo tipo, Senhor, de sortes desse mundo, Senhor, seja lá psicológico, sentimental. O Senhor pode, Senhor, resolver todos os problemas. Nós confiamos em Ti, acreditamos em Ti, Senhor. Por isso nós elevamos a nossa voz para que o Senhor nos ajude, Senhor, nos momentos, em todos os momentos. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos na segunda carta de Tessalonicenses, do capítulo 2, a gente vai do 1 até o 12. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1, nós vamos até o 12. A palavra de Deus diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado,
somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda, somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, com todo o engano da injustiça aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Amém para a palavra de Deus, né? E misericórdia, né? Pelas coisas, pelos fatos ainda que irão suceder, queridos irmãos e irmãs. E hoje nós vamos falar um pouco, né, desse texto que fala justamente da vinda do Senhor, mas a revelação da apostasia e o homem da iniquidade aqui, que é o anticristo, né? Nós vamos tratar. É um assunto hiper complicado, né? No entanto, nós precisamos estar atentos. O apóstolo Paulo já alertava lá o povo de Tessalônica a respeito disso, né? Para que eles estivessem atentos. E nós também, né? Muito mais agora, né? E alguns versículos que nós passamos por aqui dá um pouquinho, né, da ideia de quanto mais se aproxima da volta de Jesus, né, e também dessa vinda aí do anticristo, né, antes. E nós sabemos, a gente vai ver um pouco que a maldade ela vem assolando, né, cada vez mais, né? Cada dia a maldade está mais forte no coração do ser humano e não querem mais saber da verdade, né? Preferem acreditar na mentira, né? Que o nosso inimigo é quem conduz, né? Todas essas coisas aí, para que as pessoas não enxerguem, né, o que é verdadeiro, o que é real, e se afundem mais e mais no erro. Então, queridos, a gente percebe aqui, né, através da palavra de Deus, primeiro, essa palavra anticristo está mais lá para João, né? João ele trata especificamente a palavra anticristo, né? Anti é aquele, não só é o que vem antes, né? Mas aquele que faz o contrário e que faz justamente oposição ao próprio Cristo, né? Anticristo. Além dele fazer oposição, ele ainda requer reivindicação, né? Falsa. É como se fosse, né? Cristo com todo o poder, né? Prodígios, milagres, mas de maneira falsa. Então, quem não está alicerçado em Deus e em sua palavra, acredita como ele se fosse o próprio Cristo, né? E muitos nessa caminhada aí da humanidade reivindicaram essa vontade, né, de ser o próprio Deus. Os imperadores romanos mesmos, eles sentavam no trono, né, no império lá,
e as pessoas os adoravam como se fossem, clamavam até, né? Olha, tá aí, né? O próprio Deus. Lembra que o próprio Herodes, né? É quando ele morreu lá, né? Cheio de vermes, porque as pessoas estavam dando honras para ele. É como se fosse o próprio Deus, né? E ele não afastou essa glória, falando, não, espera aí, né? Eu sou o rei, né? Mas eu sou um rei humano, simples assim, Deus não. Mas ele ficou todo contente com aquelas honrarias, ele morreu por causa disso, né? Mas teve outros, muitos, que também fizeram aí na história da humanidade. Não aconteceu como aconteceu com Herodes, né? Mas muitos deles tomaram toda sorte de coisas, né? Fazendo coisas como se fosse o próprio Deus. E gostaram muito, né? Dessa maneira de ser, né? Achando que todo esse poder emanava deles e não deram honra e glória a Deus. Então apareceram muitos, assim, na história da humanidade, mas há uma crença maior que quando se der os tempos finais mesmo, né? Porque a gente está falando de algo apocalíptico, surgirá alguém, né, antes da vinda de Jesus, vai vir, né, de uma maneira muito mais efetiva, né, fazendo, colocando, e a gente percebe na leitura desse texto aí, né, que as coisas vão ficar mais fortes em relação a que as pessoas não vão querer mais saber de Deus. As pessoas basicamente não acreditam em Deus. Muitas pessoas falam o nome de Deus e pedem, né, quando precisam, e pedem para os cristãos estarem orando, intercedendo, mas não vivem como acreditassem que existe um Deus. E isso vai ficar cada vez mais forte quando for aproximando o dia mesmo, né, de que o homem do pecado, né, esse anticristo virá antes da volta de Jesus. Então Paulo introduz esse tema, né, da volta de Jesus em nossa reunião com ele, exortando a igreja que não fique perturbada, nem aflita, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Primeiro ele fala lá, olha, vocês estão pensando que é para agora, né, para hoje, mas vocês não precisam ficar aflitos, como se fosse, né, é agora. Mas vamos colocar da seguinte maneira: a gente tem que até nos preocupar para que a gente melhore mais a nossa maneira de ser e se agarre mais a Jesus, mas não a ponto de ficar perturbada. Essa é a noção, né, que nós temos que ter, mesmo que isso possa acontecer em breve e as coisas caminham. As pessoas estão muito ligadas aí, né? A tecnologia, chip, essas coisas todas aí, né? Na verdade, a gente não sabe muito bem como se dará isso, mas o ser humano ele perdeu o controle dele, essa é a verdade, né? Cada dia mais o ser humano ele está sendo manipulado, ou seja, queridos, por dispositivo, mas pelas redes sociais nós não fazemos às vezes o que nós achamos que deveríamos, né, achar certo, mas a gente é manipulado a acreditar e a gente vai sendo tocado com manada aí, né, correndo às vezes por matadouro, sem saber que ali à frente está a nossa destruição. Tudo que as pessoas fazem, a gente
vai também acreditando que aquilo é legal e vai atrás, sem perceber que aquilo está levando a gente à destruição. Então, de alguma forma, a gente está sendo manipulado. Por isso que a gente tem que se alicerçar em Deus. Não ficar perturbado, mas ter a noção. Porque não adianta a gente ficar perturbado, e eu acho que até perturbação tira a sensatez da gente, tira, né, a visão do que é certo e de errado, porque a gente fica tão preocupado, né, e às vezes a resposta está ali na nossa frente. Então a gente tem que ter discernimento, né, ter visão da palavra de Deus, para que a gente não seja de forma alguma levado para um lugar onde nos leva à destruição, porque isso é certo, né? O dia do Senhor virá. Então nós temos que nos apegar a Deus. Vamos estudar, né, esse tema do anticristo partindo do princípio da vinda do Senhor Jesus. Será precedida, né, por dois acontecimentos marcantes. E também fazendo a seguinte pergunta: quem deterá a ação deliberada do homem do pecado? Então a gente vai partir aí, né, ver esses dois acontecimentos. O primeiro acontecimento que vai acontecer é uma época de grande rebelião contra Deus. O Espírito Santo, né, nos diz claramente que nos últimos tempos, alguns da igreja apostatarão da fé e serão discípulos e seguidores de demônios. 1 Timóteo 4, 1, versículo 1. A Bíblia também, né, dá assim várias referências de rebelião contra Deus e fortes sinais de suas implicações na vida do crente. Então, tem algumas pessoas, né, que foram indicadas, mostradas na Bíblia, que dá uma ideia para nós. Primeiro, lembram do pecado de Acã, né, aquele que escondeu lá, né, um tesouro que encontrou em Jericó, porque foi determinado que ao cair, né, os muros de Jericó, eles tomassem a cidade de Jericó, eles não deviam tocar em nada, não deviam pegar nada dali. Acã, ele viu, né, uma capa babilônica, mais uma barra lá, né, de metal, né, precioso, e escondeu debaixo de sua tenda. E achou que ninguém ia saber daquilo, né? Mas vai lá, começa o povo de Deus ser derrotado por uma cidade bem menor do que Jericó. Falou, mas o que está acontecendo, né? Vamos lá, Josué vai perante Deus, fala: Senhor, o que o Senhor nos fez? Tem pecado. Eles tiram a sorte até que chega a tribo de Judá, Zera e Acã, né, filho de Zera, que ele é apedrejado. Mas esse pecado de Acã foi justamente caracterizado de rebelião contra Deus. Deus fala: não faça, porque vocês vai acontecer. Parece que as pessoas não acreditam, né? Deus fala uma coisa, determina uma coisa, a gente tem que levar ao pé da letra. A gente não pode achar que Deus não vê, não sabe. Ele conhece todas as coisas, né? E ele foi apedrejado, né? Ele foi castigado para que ficasse isso como sinal para todo o povo de Israel saber o que se dá para aquele que desobedece a Deus. Daí tem um outro personagem que é um rei de Israel, Acaz. Esse rei, ele foi muito rebelde
aos olhos de Deus. Olha o que ele fez. Ele está lá em 2 Crônicas 28, de 22 até 25. Diz assim: o rei pegou os vasos de ouro do templo, quebrou todos eles em pedaços, trancou a porta do templo, de modo que ninguém podia adorar ali, e fez altares para os deuses falsos em cada canto de Jerusalém. Totalmente contra Deus, né? O rebeldão, né? Tá lá, sabe como deve fazer. Olha, aqui é o templo, tem que servir, adorar o único Deus, o Deus de Israel. Eu não sei, é loucura, né? A gente fala assim, mas o camarada louco, né? Ele pega os vasos de ouro do templo e quebra em pedaços. Contente, ainda tranca, não, ninguém vai adorar aqui, não, né? Tranca as portas do templo e faz altares para os deuses falsos em cada canto de Jerusalém. Pediu, né? Bater, né? Contra a autoridade de Deus, né? Fazer com que um povo, o rei de Israel, fazer com que um povo não adorasse mais o Deus verdadeiro e ainda seguisse a deuses estranhos, rebeldia contra Deus. Daí a questão da apostasia também. Nos dias de hoje, queridos, é um perigo contínuo para nós, para a igreja, porque a apostasia ela é instigada pelo próprio Satanás, né, que é o anjo apóstata, né? Nós devemos ter cuidado, é um perigo contínuo, né? Deixar a nossa fé, deixar de seguir a Deus, porque é o próprio inimigo que vai conduzindo, né? Servir a Deus, e ele faz o quê? Não levou seu filho embora, né? Não matou ele e tal, para que servisse Deus? Ele instiga o ser humano a deixar de seguir a Deus. E daí tem a advertência, né? A advertência contra essa apostasia. O Novo Testamento contém repetitivas advertências contra a apostasia. 1 Tessalonicenses, esse texto que nós lemos aqui, do versículo 3 ao 5, fala sobre isso. Ninguém de nenhum modo vos engane. É uma advertência. Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Está aí, né? A palavra de Deus trazendo advertência para nós. Traz essa advertência em outros lugares também. 1 Timóteo 4, 1 a 3, 2 Pedro 2, de 1 a 2. É para que a gente tome cuidado. Olha, toma cuidado, né? É rebelião, apostasia, é rebelião contra Deus. Queridos, daí fica complicado do cristão retornar à fé. A possibilidade de quem apostatou da fé retornar é mínima, porque o coração dele já endureceu, né? Já tomou medida contra Deus, fez tudo contra Deus. É o pecado contra o Espírito Santo, né? Essa rebelião contra Deus. Então fica sem condição, chances para o arrependimento, porque ele não vai sentir esse desejo mais de retornar para Deus, porque ele já tomou de todas as formas situações que não quer Deus. Então o arrependimento ali vai passar longe, não existe possibilidades mais. Se acontecer isso, porque a gente não pode fechar, né, essa questão, mas é mínima. Tem endurecimento mesmo, ferrenho do coração, a pessoa não volta, não quer mais saber de Deus. Daí nós vamos falar agora do outro acontecimento, né? O segundo acontecimento,
que é a manifestação do homem, o homem da rebelião contra Deus, né? Do próprio anticristo aí, né? Esse homem da iniquidade, esse homem da perdição contra Deus. A vinda, né? A vinda do Senhor Jesus Cristo vai acontecer, né? Vai ser antecedida justamente pela manifestação do homem da iniquidade, o homem do pecado, né? Esse é o tempo do anticristo e da mentira, o tempo de retribuição sobre aqueles que rejeitaram deliberadamente o amor da verdade para serem salvos. Percebem, queridos, que nós temos todo um tempo aí, né, para que a gente possa se apegar à verdade, fortalecer a nossa fé, e por isso ele coloca, né, toda a sua igreja em atividade para que a gente possa resgatar, né, mais pessoas, falar da verdade para as pessoas. A gente tem que fazer isso, mas digamos, a gente fazendo isso e as pessoas não se arrependem, tem, né, o tempo para poder se voltar a Deus e não o fazem, está deixando passar o tempo, porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter. Então, quanto mais cedo, né, as pessoas se apegarem a Deus e se arrepender dos seus pecados, né, a chance de salvação se torna enorme, né? O tempo aceitável para a salvação é agora. Futuro a gente não sabe. A gente não sabe direito como funciona, né, toda essa coisa. Tem indicações aqui, né? A gente vai olhando para o texto, vai olhando para o caminhar da carruagem lá fora, e a gente vai vendo a falta de amor nas pessoas, que as pessoas se divertem com o pecado, né? É divertido pra caramba, né? Pecar. Nossa, é chato pra caramba servir a Deus, né? Tá sinalizando, né, o coração da humanidade para onde que ela está indo. Ponto, né? Não tem como a gente falar, né, diferente disso, né? Cada dia que se aproxima mais, só falta ser revelado quem é. Mas existe, eu acredito nisso piamente, existe uma força já da iniquidade do anticristo aqui, o palco, né, preparado para ele, e não está muito longe, não. Então a gente tem que ficar atento. Deus lhes enviará a operação do erro para darem crédito à mentira. Então as pessoas preferem, né? O que é essa operação do erro? A pessoa acredita na mentira e desacredita. Parece que a verdade se tornou a mentira e a mentira se tornou a verdade. É muito interessante isso e triste também, né? A pessoa fala a verdade e ninguém acredita, acha aquilo uma tremenda uma loucura, né? Igual aconteceu lá no tempo de Noé. Agora a mentira fala, não, o mundo vai melhorar, todo mundo, né? Vamos lá, né? Vamos se divertir, vamos, né? O mundo vai acabar em pizza aí, né? Gente, nós temos que viver, nós podemos nos divertir, mas toma cuidado com o que você, né? Com que você se diverte. Essa é a questão, né? Existem muitas coisas lícitas que nós podemos, né, fazer, nós não estamos alienados do mundo, mas tudo que contraria a Deus, né, a gente tem que tomar cuidado. Se vai enfraquecer a sua fé, se vai fazer mal para o teu coração, se desvie do mal. Desvie do mal, a gente tem que começar a perceber algumas coisas. Não faz bem lá para mim, você sentiu que você foi uma, duas vezes aquilo, parece que te dá, né, aspereza, agonia,
tristeza, afaste daquilo, né? Abrace a Deus. Porque nós somos advertidos a tomar cuidado, pois muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Parece que esse ponto aqui se dá um pouco na questão religiosa também, né? Porque uma das coisas mais interessantes é fazer com que o próprio cristão, o religioso, veja as coisas de maneira diferente, que não seja da vontade de Deus. E eu acredito muito nisso, que existem muitos falsos profetas, né, dentro de igrejas que têm justamente a função de desviar as pessoas de Jesus. Porque se você detona a igreja e as pessoas aprendem errado, isso faz, né, com que o reino de Deus não se desenvolva e pare, né? E pare de desenvolver a fé cristã, e as pessoas tenham conhecimento de Deus. Então, na igreja, eu acredito que começa, né, uma boa gama, é justamente lá na igreja, né, os falsos profetas, aqueles que estão no meio lá como lobo só para destruir o rebanho, né? Nem todos que estão dentro de igrejas, queridos irmãos e irmãs, tomem cuidado com isso. Não são ovelhas. Estão ali para devorar as ovelhas, tá? Para fazer negócio, o circo pegar fogo. Né? Tem uma expressão assim bem, né, bem popular. Não está querendo que a chama do Espírito Santo se pegue ali e que haja mais crença. Não, é oba-oba. A igreja, né, de Cristo não é uma vida de oba-oba, não, que a gente diversão e eventos. Alguns eventos são importantes dentro da igreja para alimentar, sim, né? Porque a gente está lá juntos, tal, isso é bom. Mas necessariamente, queridos, existem muitos eventos que não ajudam em nada dentro da igreja, né? E a gente tem que prestar atenção, né, em algumas coisas, o que faz a gente ver e alicerçar mais em Deus e o que é pura diversão, né? Daí o pastor está falando que o crente não pode viver. Pode, você pode marcar assim uma gincana bíblica, né? Lá você pode também fazer passar um filme lá com a galera dos jovens lá e uma pipoca. Opa, é preferível eles estarem juntos, cristãos, e tendo um comportamento de cristãos também nesse momento, do que se divertir lá fora. Eu acho que é válido, sim. Mas a gente tem que crescer, não ficar só na meninice, né? A gente tem que começar a amadurecer na fé cristã também. Olha, as coisas interessantes aqui, né? Desse homem da iniquidade, esse desejo de se opor a Deus. O homem da iniquidade é um ser humano possuído por um desejo desenfreado de oposição contra Deus. A oposição contra Deus desse homem perverso é enfatizada pela descrição de Paulo, que diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto. Se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Então isso é feito de maneira assim direta, né? Porque a oposição ele pode fazer também por ardis, né? De enganos, porque ele é o homem do engano, esse homem da iniquidade.
Então ele vai forçando a situação de rebelião contra Deus ali e minando as coisas de Deus do coração do ser humano, igual Acaz fez, né? Fecha o templo, né? As portas do templo e espalha um monte de deuses, né, falsos aí para as pessoas adorar e quebra, né? Quebrar tudo, né? Que nem moleque, né? Quebro tudo, fecho aqui, ninguém vem mais adorar, né? Ele fez de uma maneira enfática, né? No texto. Ele pode ser dessa maneira ou pode ser de maneira bem sutil também. De uma maneira bem sutil, vai fechando, né, as condições das pessoas servirem a Deus. Ambição sobre-humana. O homem da iniquidade é um ser humano possuído por uma ambição sobre-humana. A extensão da oposição contra Deus da parte desse homem perverso é vista na sua ambição a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Não é a mesma figura do inimigo lá? O inimigo, o Satanás, ele queria justamente o quê? Ele deseja, acho no coração dele ainda, né? Por isso que ele vai fazer isso de novo. Ele queria o trono de Deus, né? A ideia dessa rebelião do nosso adversário foi justamente, o que ele fez? Ele foi lá, ele conseguiu levar 1/3 dos anjos a favor dele. Né? Uma das coisas que é complicado, né, a gente entender. Olha só a astúcia dele. Se ele teve essa astúcia de levar 1/3 dos anjos do lado dele, né, todos acreditando, acho que ele seria, né, o próprio Deus, né? E acreditar o que ele faz com essa humanidade, né? Coração tudo, né? Boa parte da humanidade tolos, né? Porque um coração sem Deus é um coração tolo. É muito fácil de ser enganado. Seria mais difícil de ser enganado aqueles que estão pautados na Bíblia. No entanto, se você não conhecer a Bíblia e você distanciar de Jesus, fica difícil também, né? Porque as pessoas querem muito prodígios e milagres. Ele também pode. Fala o texto, ele também pode. Senta lá no trono, se declara Deus, nós a turma, vem aquele monte de gente, Deus, né? E vem um monte de gente lá se dobrando perante isso. Porque as pessoas são levadas. Se uma, duas, 10, 20 fizer, vem o resto na cola, se dobrando também. E esse poder demoníaco, né, dele é um ser humano possuído por um poder demoníaco por meio de poder satânico. O iníquo pode também operar sinais e prodígios, só que por meio da mentira. Lembra lá do milagre? É quando Moisés vai na frente de Faraó, Arão jogou a vara, transformou em serpente. Os adivinhos lá, de Faraó, também fala que eles fizeram o mesmo, fizeram prodígios. Né? E depois teve mais 2 lá, 2 pragas também que eles fizeram acontecer por meio de mentiras. Eles puderam fazer também. Só que fala lá no texto, né, que a serpente de Moisés engoliu, né, as serpentes deles, né, desses encantadores lá e adivinhos. O poder de Deus é supremo, mas eles conseguem fazer também através da mentira, criar, né, prodígios e milagres. Você deve estar pensando, com certeza, já vi, né, algumas coisas acontecer que eu sabia que não era de Deus, mas aconteceu também.
Tome cuidado, gente. E ele fala em nome de Deus ainda. Por isso que eu acredito que tome cuidado com algumas igrejas por aí, né? As pessoas estão muito preocupadas, o líder está muito preocupado em fazer. E a gente é profeta, cara. Primeiro, se ele der para nós um dom e colocar no nosso coração que nós devemos colocar a mão sobre ele para que ele seja curado, louvado seja Deus. Mas isso não deve ser, porque isso enche muito, né? Geralmente enche muito orgulho do coração do ser humano. Eu nem corro muito atrás, né? Disso, eu quero mais estar firmados em Deus e levar as pessoas a acreditarem em Deus. Mas tem muitas pessoas que correm atrás disso. Eles aproveitam justamente essa debilidade do ser humano para produz provas, né? Depois falam, nossa, o cara lá que entrou de cadeira de roda e levantou lá, na verdade ele nunca andou de cadeira de roda, né? Produz, porque fazendo uma pessoa se levantar ali, curado, né? O detentor do homem do pecado, vamos ver, né? O que significa isso? Algumas opiniões foram levantadas a respeito de quem seria a força citada nesses 2 versículos capaz de deter o homem do pecado, o homem da iniquidade. Marshall, ele destaca algumas possibilidades de que seja, né, esse detentor do pecado, do homem do pecado. Uma das possibilidades. Achava que a força, uma interpretação antiga, achava que a força refreadora do homem da iniquidade estava no Império Romano, personificada no próprio imperador, né? Ele achava que o próprio imperador poderia, né, o Império Romano, através do imperador, poderia fazer, né, deter isso. Outros identificam o próprio Estado judaico como o poder que deteria o homem da iniquidade. 3. Uma opinião completamente diferente é que a força detentora é o próprio Deus. É Ele quem adia e revela, e adia a revelação final em toda a plenitude. Então, o próprio Deus, né, Ele pode adiar, né? Retardar que isso aconteça ou não. O poder está na mão de Deus. Tem uma quarta opinião, é que o fator que detém é a proclamação do Evangelho. Então, enquanto o Evangelho for disseminado, né, para as pessoas, se as pessoas tiverem chance de servir a Deus, vai detendo por enquanto, né, esse homem da iniquidade. A quinta opinião, que a força capaz de deter o homem do pecado não pode ser outra senão o Espírito Santo, né? Esse texto que nós lemos, versículo 13, diz assim: entretanto devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, né? O Espírito Santo é aquele que interage, que acende, né, a vontade no coração do ser humano, e é o único, né? Enquanto o Espírito Santo de Deus estiver presente entre nós, né? Essa é a quinta opinião, as coisas não vão, né, acontecer para a favor do anticristo, né? Está detendo ainda a ação do anticristo. Sendo assim, podemos concluir que a força detentora é dimensões assim sobrenaturais. Olha só, a opinião que vê a pregação do Evangelho a todas as nações como sendo o fator que leva a Deus a refrear o irrompimento final do mal é atraente, né? Interessante, uma das opiniões seria que a pregação do Evangelho detém
Então, enquanto a igreja estiver firmada e pregando e resistindo e fazendo com que as pessoas venham até Deus, é uma opinião muito atraente até, né? E que nós devemos fazer, na verdade, né? Não que isso de repente seja, né, o que o texto está dizendo, essa força que retém aí o homem da iniquidade, mas enfim, é uma coisa que nós devemos fazer. Sempre falar, né, do Evangelho, falar de Deus e propagar, né, dia a dia as coisas de Deus. Adotamos, portanto, a opinião de que, em última análise, será Deus que permitirá que o homem da iniquidade seja manifestado somente quando a oportunidade para pregar e ouvir o Evangelho for suspensa, pelo afastamento do Espírito Santo ou da figura angelical que agora está detendo o iníquo. Percebe que a igreja só tem poder por causa do Espírito Santo, correto? Quando Jesus foi, ele deixou o Espírito Santo, deu para nós poder, deu ousadia para que a gente falasse. O Espírito Santo se detém, a igreja não tem mais poder, né? Com certeza isso, a igreja estará indo, né? Também, a gente não sabe como isso vai acontecer, né? De fato. Mas acontece que é o poder de Deus, e a gente tem que acreditar nisso, queridos irmãos e irmãs, que é o poder de Deus. Ele, querido, ele tem tudo certo já planejado, nem tudo nesse mundo, né, dando oportunidade para nós, dando oportunidade para o mundo. Daí chega um momento ele fala, não tem mais jeito. É ele que decide, igual aconteceu lá no dilúvio. Deu chance, vai lá, Noé, prega, né? 120 anos, nada, água, fecha a porta, e é assim que acontecerá também, né? Para concluir, nós somos informados por quanto tempo o homem da iniquidade. Não somos informados por quanto tempo o homem da iniquidade agirá abertamente e sem impedimento. Pelo contrário, toda a atenção é concentrada na sua queda, que ocorre na ocasião da manifestação da vinda do Senhor e como resultado dela. Ele termina aqui, né? Paulo descrevendo o caráter das pessoas que estão no caminho do pecado e da destruição. São pessoas, versículo 10, são pessoas que aceitaram o poder enganoso do homem da iniquidade, né? Aceitaram, ficaram, né? Abraçaram a ideia, né, de continuar em pecado. São pessoas que rejeitaram deliberadamente o amor da verdade para serem salvas. Assim, não quero saber disso. Não quero nem saber desse Deus, né? Foram já contundentes, né? Na decisão deles. São pessoas que, induzidas ao erro, preferiram a mentira do que a verdade, preferiram viver na mentira, preferiram acreditar na mentira do que seguir a verdade. Não tem condição, né? São pessoas que, em vez de dar crédito à verdade, se deleitam com a injustiça. Se divertem, prazer, né? Deleitar é isso, tem prazer naquilo. Fazem o mal como se fosse diversão, né? Matar virou diversão, adulterar virou diversão, né? Falar mal dos outros virou diversão. Faz como se fosse
brincadeira isso. Vai esperar o quê? O pecado consiste em deleitar-se com aquilo que é errado. E os que persistem no pecado descobrem que tornam-se incapazes de fazer qualquer outra coisa. A escravidão ao pecado é a penalidade divinamente imposta que finalmente leva à condenação. Deus tenha misericórdia, né, queridos irmãos e irmãs, de chegar a esse ponto, né, das pessoas não preferirem, né, continuar no erro, vivendo em pecado, se divertindo com as coisas ruins, né, a ponto de ficarem escravas, né? É Marshall que fala, né, essa frase: a escravidão ao pecado é a penalidade divinamente imposta que finalmente leva à condenação. Não tem jeito, né? Depois nós não podemos falar que Deus é injusto, né? Quando Ele tem dado todo esse tempo para que as pessoas se arrependam, mudem, né? Mudem a maneira de ser, mudem a maneira de viver, para que tenha uma vida, né, plenamente. A vida plena só tem Deus. Não tem como. Não tem como. A única coisa que satisfaz a nossa vida é estar em Deus. Não tem outra coisa. Que Deus nos ajude, viu? Nesses dias tão difíceis e complicados, né, onde a religião, as igrejas não têm levado tão a sério as coisas de Deus. Deus tenha misericórdia dos cristãos, que não seja tarde, né, para muitos ainda. E aqueles que não vieram ainda, que Deus possibilite, né, através de nós, das nossas vidas, levar o Evangelho aos perdidos. Vamos orar. Ó Deus querido, sabemos que o Senhor tem todo o controle nas tuas mãos. Tu sabes também, ó Deus, que nós sofremos uma guerra muito intensa contra a carne, contra as coisas desse mundo, onde muitas vezes as pessoas têm perdido muito tempo, totalmente fantasiando as coisas que lhes são oferecidas aqui nesse mundo, ó Deus, sem perceber, ó Deus, mesmo com essa pandemia, tantas pessoas morreram, outras tantas morrendo, muitas não acordaram ainda, Senhor, que o fim nosso pode estar em qualquer momento, né? Daqui a alguns minutos, segundos, nós não sabemos, né? Então nós queremos esses últimos minutos, ou dias, ou meses, ou anos que nós tivermos, ó Deus, seja para honrar a Ti, seja, Deus, para fortalecer a nossa fé, dar perseverança para o Teu povo, Senhor. Primeiramente, Senhor, dá perseverança e fé para o Teu povo. E nos ajude, Senhor, a falar de Ti. Dá um dia abençoado para nós também, Senhor. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, viu? Deus abençoe a cada um de vocês e se edifique no Senhor, se edifiquem em Deus. Amém.